O período medieval é frequentemente lembrado como uma época marcada pela sujeira e pela falta de cuidados com a higiene. Muitas vezes, imaginamos as pessoas daquele tempo vestindo roupas imundas, raramente se banhando e vivendo em meio a odores desagradáveis. Os camponeses, em especial, são vistos como os mais negligentes em relação à limpeza. Mas será que a realidade era tão aterrorizante quanto parece? Ao explorarmos a rotina de um indivíduo comum na Idade Média, encontramos um universo fascinante de hábitos e costumes que, embora não atendam aos padrões de hoje, vão muito além de uma simples narrativa de sujeira. A higiene dos camponeses medievais revela detalhes e surpresas inesperadas. Neste vídeo, vamos descobrir como as pessoas da época cuidavam de sua limpeza, qual era o seu acesso à água, como e quando tomavam banho, como lidavam com os banheiros e a lavagem de roupas. Além disso, vamos analisar as concepções da época sobre o que era limpo e sujo, bem como a influência da igreja e dos médicos nas práticas de higiene e o papel da sujeira na propagação de doenças. Faremos uma comparação entre a vida no campo e nas cidades e, por fim, por meio de uma breve narrativa, apresentaremos um dia na vida de um camponês medieval sob a ótica da higiene. É possível que as pessoas daquela época, dentro de suas limitações, fossem mais cuidadosas com a limpeza do que a tradição sugere, e que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, soubessem cuidar de si mesmas de formas que nos surpreenderiam e inspirariam. Para manter a higiene, um elemento essencial era a fonte de água. Hoje, podemos simplesmente abrir a torneira, mas para o camponês medieval, essa facilidade não existia. As aldeias costumavam se estabelecer próximas a fontes de água confiáveis, como riachos, rios, fontes naturais, lagos ou poços. A água dessas fontes servia para beber, cozinhar e lavar. Muitas aldeias tinham um poço comum, e a água precisava ser retirada manualmente em baldes ou jarros, um trabalho árduo frequentemente realizado por mulheres e crianças. Cada balde de água era valioso, então as pessoas eram cuidadosas sobre seu uso. Longos banhos eram um luxo que não podiam se dar. A maior parte da água coletada era reservada para beber, cozinhar e as limpezas essenciais. A qualidade e a quantidade da água variavam conforme a estação e a localização. No verão, algumas fontes secavam, enquanto no inverno a água podia congelar, forçando os camponeses a se adaptarem. Por exemplo, no inverno, eles traziam para casa gelo e neve, que eram derretidos ao fogo para obter água, embora essa água fria não fosse a mais agradável para se lavar. Aqueles que tinham a sorte de morar perto de um riacho ou córrego desfrutavam de mais facilidade e muitas vezes realizavam suas atividades de higiene à beira da água. As mulheres lavavam roupas nas margens dos rios, onde também podiam enxaguar as mãos ou as pernas. No campo, a água era vista como um recurso precioso, mas também como parte integrante da vida cotidiana, com fontes ou poços servindo como o coração de muitas atividades diárias. Nas cidades, o acesso à água era mais bem estruturado. Algumas cidades maiores possuíam fontes públicas ou aquedutos que traziam água das colinas próximas, e as casas mais abastadas podiam ter seus próprios reservatórios para captar água da chuva. Essas comodidades eram, na verdade, bastante incomuns nas aldeias. Quando a seca chegava e os poços se esvaziavam, a situação se tornava complicada. As pessoas eram obrigadas a viajar longas distâncias em busca de água, muitas vezes até em aldeias vizinhas. A ausência de água encanada nas residências fazia com que cada gota fosse extremamente valiosa. Por isso, os hábitos de higiene dos camponeses medievais se concentravam mais na limpeza das áreas essenciais do corpo do que em longos banhos. Ao amanhecer,
Quando um novo dia despontava, o camponês medieval iniciava sua rotina de cuidados pessoais. Um banho completo pela manhã não era uma prática comum. Nas condições em que viviam, isso simplesmente não era viável. Contudo, uma rápida lavagem era bastante habitual. Isso envolvia limpar o rosto, as mãos e, frequentemente, também as axilas e as partes íntimas, uma higiene básica e necessária. Os camponeses lavavam o rosto com água fria de uma bacia que preparavam na noite anterior. Embora a água fria os despertasse, seu propósito ia além de apenas refrescar. Lavar o rosto e as mãos eliminava a sujeira e os vestígios do sono, além de ajudar a reduzir o odor do suor. Lavar as mãos era uma prática importante por motivos práticos, já que as pessoas costumavam comer com as mãos. Portanto, manter as mãos limpas antes das refeições era tanto uma questão de educação quanto de necessidade. A etiqueta medieval ditava que todos deveriam lavar as mãos antes e depois de comer. E mesmo os camponeses mais simples conheciam essa norma, seguindo-a mais por uma questão de higiene do que por formalidade. Para as classes mais humildes, um banho completo era uma atividade mais cerimonial, e havia várias razões para isso. Em primeiro lugar, encher uma banheira ou barril de madeira com água demandava um esforço considerável. Trazer baldes de água e, possivelmente, aquecê-la sobre o fogo exigia combustível e tempo, algo que não era sensato desperdiçar, especialmente em propriedades mais simples. Assim, as pessoas não tomavam banho diariamente como fazemos hoje. Em vez disso, optavam por alternativas mais práticas. Se desejassem se banhar, muitas vezes bastava aquecer uma quantidade menor de água para se molhar ou lavar o corpo. Imagine uma bacia de madeira ou um grande barril, onde alguém ficava em pé enquanto a família despejava água morna de um jarro sobre seu corpo. Esse chuveiro improvisado, claro, sem chuveiro, era uma opção mais acessível do que um banho completo. Apesar de todas as dificuldades, não é verdade que as pessoas comuns tomavam banho apenas uma vez por ano. Aqueles que trabalhavam nos campos, suando e se sujando com a terra, tinham uma necessidade constante de higiene. É possível que não conhecessem as bactérias, mas certamente percebiam quando a pele estava coberta de suor e sujeira. Por isso, quando as condições eram favoráveis, aproveitavam para se lavar em um rio ou lago, especialmente no verão. Os dias quentes eram perfeitos para crianças e adultos tomarem banho ao ar livre, não apenas para se limpar, mas também para se refrescar e se divertir. Infelizmente, as crônicas documentam casos trágicos em que os banhos no rio resultaram em afogamentos, sugerindo que essas práticas ao ar livre não eram tão incomuns. Durante as tempestades de verão, alguns se colocavam debaixo da chuva para serem lavados pelo aguaceiro, um verdadeiro chuveiro natural. No campo, não havia banhos públicos como nas cidades, mas se um camponês viajava para a cidade, seja para o mercado ou por outros motivos, ele aproveitava a oportunidade para visitar as casas de banho da cidade. As cidades medievais contavam com banhos que atraíam pessoas de todas as classes sociais. Eram, na verdade, banheiras públicas que podiam ser utilizadas mediante o pagamento de uma taxa. Esses banhos ofereciam não apenas água quente e vapor, mas também, em alguns locais, massagens e serviços de cabeleireiro. Eles eram mais do que simples locais de higiene. Eram verdadeiros pontos de encontro social, onde as pessoas se reuniam para conversar, comer e beber, assim como fazemos hoje em pubs ou saunas. A nudez nesses espaços era vista de forma natural. Homens e mulheres costumavam se banhar juntos, embora essa prática variava ao longo do tempo. Em algumas ocasiões, os banhos eram separados por gênero ou tinham horários específicos para cada um. Para um camponês, visitar um banho poderia ser um evento raro,
muitas vezes associado à celebração de uma ocasião especial ou à preparação para um casamento. Em regiões como a Escandinávia e a Rússia, a tradição das saunas públicas e banhos de vapor estava acessível até mesmo para as classes mais simples. Na Europa Ocidental e Central, os banhos públicos persistiram até o final da Idade Média, quando algumas autoridades e a Igreja começaram a impor restrições, preocupadas com doenças e moralidade. No entanto, durante a nossa história sobre a aldeia medieval, os banhos estavam em pleno funcionamento e a água limpa e quente era muito valorizada. A rotina de higiene diária envolvia atividades simples, como lavar as partes do corpo mais importantes pela manhã e à noite, higienizar as mãos antes das refeições e, ocasionalmente, tomar um banho mais completo quando era possível. Isso incluía também cuidados com os cabelos e a barba. Os cabelos eram lavados com menos frequência, talvez a cada 2 semanas, geralmente com soluções de ervas ou cinzas de madeira que ajudavam a desengordurar. Embora o shampoo moderno não existisse, as pessoas percebiam que algumas ervas, como o lírio do vale ou a urtiga, tinham propriedades de limpeza e as utilizavam. Os cabelos eram penteados com cuidado, utilizando pentes que ajudavam a remover sujeira e parasitas. Em relação à barba e pelos corporais, os homens de classes mais simples raramente se barbeavam, uma vez que navalhas não eram comuns em todos os lares e barbas cheias eram bastante normais. Aqueles que optavam por aparar a barba o faziam de acordo com seu gosto. Já os monges, seguindo as regras monásticas, precisavam manter os cabelos cortados e muitas vezes também se barbear, tornando o ato de se cuidar uma prática regular, às vezes até diária, entre eles. E quanto à higiene bucal? Mesmo os camponeses medievais se preocupavam com os dentes, embora não usassem escovas ou pastas como conhecemos hoje. Eles mastigavam galhos, frequentemente de avelã ou outras madeiras flexíveis. A ponta do galho era desgastada até se desfiar, criando uma espécie de escova de dentes natural, que ajudava na limpeza. Outra técnica era esfregar os dentes com um pedaço de tecido, preferencialmente de linho. Para refrescar o hálito, usavam sal ou ervas moídas, e o pó dental mais popular era o cravo da Índia ou hortelã, que desinfetava suavemente a boca e deixava um aroma agradável. Cuidar dos dentes era essencial, pois as dores de dente eram intensas e a odontologia era rudimentar. Assim, a prevenção se mostrava a melhor estratégia para evitar o sofrimento. Na sociedade medieval, não era comum que todos escovassem os dentes diariamente, e, de modo geral, a saúde bucal não era das melhores. No entanto, havia alguns conhecimentos e práticas de higiene bucal que eram adotados. A higiene pessoal também incluía a questão de onde as pessoas faziam suas necessidades e como lidavam com os resíduos gerados. As privadas com descarga que conhecemos hoje eram inexistentes nas cabanas da época. Os camponeses costumavam se dirigir para fora de casa, em algum canto do pátio ou no fundo do jardim, para atender às suas necessidades. Existiam latrinas rudimentares, buracos cavados no chão, que frequentemente eram cobertos por tábuas ou bancos de madeira com um orifício. Para garantir um pouco mais de privacidade e proteção contra o vento, era comum construir pequenas cabanas ao redor dessas latrinas, algo que podemos considerar o precursor dos banheiros atuais. O conteúdo das latrinas, ou seja, os dejetos, era deixado para arejar ou, em algumas ocasiões, removido por alguém, que poderia ser recompensado por isso. Esses resíduos eram utilizados como fertilizante nos campos. Sim, o esterco humano, misturado a palha e outros restos, acabava nos esterqueiros e, por fim, nas plantações, pois qualquer nutriente disponível para a terra era muito valorizado. Contudo,
essa prática nem sempre era feita de forma higiênica. De acordo com nossos padrões atuais, muitas vezes usava-se esterco fresco, e os resíduos humanos podiam ser fonte de doenças, ainda que as pessoas da época não fizessem essa associação com germes. Elas sabiam que o que cheirava mal podia ser prejudicial, então tentavam manter isso afastado de suas casas. Durante a noite ou no inverno, sair para o frio não era uma tarefa agradável, por isso utilizavam penicos. Esses recipientes, geralmente de cerâmica ou metal, eram usados dentro de casa e, pela manhã, seu conteúdo era despejado, geralmente na latrina ou no esterqueiro. As manhãs, em geral, não eram agradáveis, mas esse ritual fazia parte da rotina. Quando uma pessoa idosa ou doente não conseguia sair, o penico se tornava indispensável. O papel higiênico, como conhecemos, não existia. Então, o que as pessoas usavam para se limpar? Elas se viravam com o que encontravam na natureza: punhados de palha, grama seca, folhas, musgo ou até pedras lisas. Sempre havia um pouco de palha seca disponível para esse fim. Por vezes, o musgo era coletado, pois sua textura macia e absorvente era útil. Em situações extremas, podia-se recorrer à mão, que era lavada em água depois. Era sempre bom ter um balde com água à porta, para garantir a higiene das mãos após o uso do banheiro. Hoje consideraríamos essas práticas pouco higiênicas, mas elas eram comuns na época. Nas cidades, a questão dos dejetos era uma preocupação séria, já que muitas pessoas viviam próximas umas das outras. Os habitantes mais pobres frequentemente não tinham pátio, então o conteúdo dos penicos acabava nas ruas, despejado diretamente na porta ou em canais específicos. Embora houvesse ordens proibindo o despejo de lixo nas vias públicas, nem sempre eram cumpridas. Algumas pessoas tinham a função de transportar e limpar os buracos e canais públicos, uma tarefa indesejada, mas necessária. No campo, a situação era mais simples. Cada um cuidava de sua área e havia mais espaço para manter a sujeira afastada de casa. Contudo, havia sempre a preocupação de não contaminar a fonte de água, o poço. Por isso, o esterqueiro ou a latrina eram localizados o mais distante possível do poço. Apesar de não compreenderem completamente as causas das doenças, as pessoas tinham consciência de que a água do poço, se contaminada, exalava um odor desagradável e podia transmitir infecções. Assim, desenvolviam um instinto natural de higiene. Um ponto à parte eram os sanitários e latrinas em castelos e mosteiros, que, embora não fizessem parte do cotidiano dos camponeses, merecem destaque. Nos castelos, havia nichos de pedra que funcionavam como sanitários, onde tudo caía para um fosso ou buraco. Curiosamente, essas latrinas muitas vezes eram utilizadas para guardar roupas, pois o calor e a amônia dos resíduos afastavam traças e pulgas. Daí vem a origem da palavra guarda-roupa, revelando o quanto os parasitas e os odores eram comuns na época. As pessoas aprenderam a conviver com esses incômodos e até utilizá-los na luta contra outros insetos. Limpar o corpo é uma coisa, mas e quanto às roupas e à casa? O camponês medieval não tinha um guarda-roupa repleto de vestuário. Ele possuía apenas algumas peças, usadas repetidamente até se desgastarem. Por isso, a lavagem e a limpeza eram fundamentais, pois roupas sujas não apenas cheiravam mal, mas também se tornavam abrigo para pulgas e piolhos. Além disso, as vestimentas atuavam como uma segunda pele, protegendo o corpo da sujeira externa, e lavar as roupas proporcionava um efeito semelhante ao de higienizar a pele. Na vestimenta medieval, predominavam dois tipos de tecido, linho e lã. O linho era leve, acessível e absorvia bem o suor e a sujeira, enquanto a lã, embora quentinha e resistente,
exigia mais cuidados. Quando molhada, ela se tornava pesada, demorava a secar, podia encolher e frequentemente desbotava. Assim, surgiu a prática inteligente de se vestir em camadas, com o linho mais próximo da pele, em camisas e calças que podiam ser lavadas com frequência, e a lã na superfície, em capas e saias que não se sujavam tão rápido e podiam ser sacudidas ou arejadas. Mesmo os camponeses mais humildes costumavam ter pelo menos 2 camisas de linho, uma para usar e outra para lavar ou secar, permitindo que trocassem de roupa. Os agricultores ou burgueses mais abastados podiam ter um guarda-roupa maior, mas a lógica permanecia a mesma. Uma camada de roupa limpa fazia toda a diferença. Havia até quem dissesse que os ricos dormiam nus entre lençóis de linho, que eram lavados para remover o suor. Já as pessoas mais pobres frequentemente dormiam com as mesmas roupas que usavam durante o dia, mas se tivessem algum tipo de roupa de cama, também a lavavam ocasionalmente. Como não havia detergentes ou máquinas de lavar, todo o processo era feito manualmente. O método mais comum envolvia lavar as roupas em baldes com água ou diretamente em rios. Para ajudar na limpeza, utilizavam produtos que desengorduravam ou branqueavam. A cinza de madeira, por exemplo, mostrava-se eficaz, criando um ambiente alcalino na água, uma espécie de precursor natural do sabão. Adicionavam cinza à água, deixavam as roupas de molho e depois esfregavam. Outro recurso era a urina, que, embora soe desagradável, quando deixada para decompor, se transforma em amônia, um potente desengordurante. Na Roma antiga, a urina era coletada para lavanderias, e na Idade Média já se sabia de sua eficácia na limpeza. Os camponeses costumavam coletar urina, seja do gado ou até mesmo a sua própria, para lavar roupas muito sujas. Quando não tinham cinzas ou urina à disposição, recorriam à areia ou à terra, que ajudavam a remover as manchas de forma mecânica. Após essa limpeza inicial, as roupas eram enxaguadas em água limpa e secas ao sol, já que a luz solar ajudava a clarear e desinfetar os tecidos. Embora não soubessem explicar desse jeito, tinham a percepção de que o sol eliminava impurezas e odores. Lavar roupas era uma tarefa cansativa e não acontecia com frequência. Geralmente, a roupa de cama era lavada a cada poucas semanas, enquanto as roupas externas eram limpas ainda mais raramente. As calças de lã, por exemplo, só eram lavadas em casos extremos. Na maioria das vezes, eram apenas batidas e escovadas. Se possuíssem uma escova, ela era feita de galhos ou usada à mão, e as peças eram principalmente arejadas ao ar livre. A fumaça da chaminé também tinha seu impacto nas roupas. Aqueles que ficavam pendurados dentro de casa podiam adquirir um odor característico, mas essa fumaça ajudava a eliminar alguns parasitas que se alojavam nos tecidos. Por isso, era comum pendurar as roupas perto do teto, onde a fumaça da lareira era mais intensa, como uma espécie de guarda-roupa. A cabana era simples e a limpeza tinha suas peculiaridades. O chão, muitas vezes de barro endurecido, às vezes coberto de palha ou junco, tornava a tarefa de varrer bastante complicada. Ao invés disso, a palha era substituída de tempos em tempos, e a sujeira mais acumulada era levada para fora. Após as refeições, os utensílios eram limpos com água e um pouco de areia ou cinzas mais baratas. Essas cinzas eram multifuncionais, servindo desde a limpeza de panelas até a produção de sabão caseiro. O sabão era preparado em casa, mediante a mistura de gordura, como toucinho, com cinzas, que funcionavam como um agente de lixívia, resultando em uma pasta de sabão oleosa. Embora esse sabão não tivesse aroma e não fosse suave, cumpria seu papel de limpeza. No entanto, o sabão comercial, de qualidade superior, era raro e caro.
Aqueles que viviam próximos a rotas comerciais ou em cidades podiam adquirir produtos melhores, como o famoso sabão castelhano da Espanha, feito com azeite de oliva. Já o camponês isolado nas montanhas se contentava com cinzas e água simples. A percepção de limpeza na Idade Média era bem diferente da nossa. O entendimento sobre bactérias ou vírus simplesmente não existia. As pessoas não conheciam vitaminas ou micróbios. Contudo, eram capazes de notar algumas relações. Por exemplo, percebiam que sujeira e lixo exalavam odores, e que esses cheiros, muitas vezes, estavam ligados a doenças ou perigos. A medicina medieval operava sob a crença de que miasmas ou vapores nocivos poderiam causar enfermidades, levando as pessoas a se preocuparem em manter suas casas ao menos ventiladas e a evitar que o entorno ficasse cheio de resíduos em decomposição. Entretanto, a realidade muitas vezes não correspondia a esses ideais. Manter o pátio limpo nem sempre era possível, especialmente com porcos e galinhas circulando. Mesmo assim, as pessoas se esforçavam para manter a limpeza em suas habitações dentro do possível. A limpeza também tinha uma conotação social. Alguém desleixado e mal cheiroso poderia despertar desprezo. Existem registros medievais que zombam dos camponeses, afirmando que eles exalam o cheiro do gado, muitas vezes escritos por autores urbanos ou religiosos que olhavam para os camponeses com uma certa superioridade. É inegável que o camponês passava longas horas com seu gado, seja no celeiro ou nos campos, e por isso costumava estar envolto em suor e fumaça, com as mãos marcadas pela terra. No entanto, eles valorizavam sua dignidade e não desejavam ser vistos como imundos. Ao comparecer ao culto dominical, faziam um esforço para se vestir com roupas mais limpas, se disponíveis, e se lavavam um pouco, tudo para não desmerecer perante seus vizinhos. A higiene, portanto, era interpretada como um sinal de respeito por si mesmo, pelos outros e por Deus. Esperava-se que os fiéis se apresentassem de maneira condizente com a ocasião. Até os dias de hoje, mantemos o costume de nos arrumar e nos limpar para eventos importantes. Nesse aspecto, pouco mudou entre as pessoas. Os mitos da Idade Média eram fascinantes, como a crença na geração espontânea de parasitas. Acreditava-se que piolhos, pulgas e outros insetos surgiam da própria sujeira. Se alguém tinha piolhos, não pensava que os havia contraído de outra pessoa, mas sim que eles brotavam da roupa suja. Sob a ótica atual, essa ideia não é tão absurda, pois, de fato, se uma peça de roupa suja for deixada de lado, insetos podem surgir atraídos pelas bactérias e pelo suor, mesmo que os pequenos ovos e fios passem despercebidos. Essa crença fazia com que a luta contra os parasitas fosse vista como uma batalha contra a sujeira em geral. Ao lavar, ferver e escovar as roupas, também se eliminavam os piolhos, e isso realmente funcionava. Além disso, usavam ervas e amuletos para proteger-se dos parasitas, como raminhos de lavanda em baús de linho, artemísia ou arruda contra pulgas, e fumaça de zimbro dentro de casa. Algumas dessas práticas tinham fundamento, já que o aroma forte das ervas realmente afastava os insetos. A limpeza era entendida como a ausência de sujeira visível e odores, além da falta de insetos no corpo. Quando alguém atingia esse estado, era considerado limpo. No que diz respeito à saúde, as práticas de higiene eram avaliadas principalmente pela sensação de bem-estar físico. Após se lavar, a pessoa sentia-se melhor, coçava-se menos e se sentia revigorada, o que era crucial para o trabalho diário. Além disso, havia uma consciência de que algumas doenças se espalhavam através do contato ou da sujeira, mesmo que não conhecessem o mecanismo exato. A hanseníase, por exemplo, era uma enfermidade temida, levando ao isolamento dos doentes em leprosários.
As pessoas compreendiam que viver de forma limpa não garantia a proteção contra todas as doenças. Epidemias de peste ou cólera eram implacáveis, mas, em menor escala, a limpeza poderia influenciar se eram afetados por piolhos ou sarna. Algumas terapias populares ligavam a higiene à proteção contra forças malignas ou maldições. Um exemplo disso era o banho com infusão de ervas na véspera da festa de São João, considerado um talismã contra doenças. Assim, havia uma fusão de conceitos práticos e mágicos que guiavam os medievalistas em suas rotinas de higiene. A Igreja medieval teve um papel fundamental na vida cotidiana, inclusive na higiene. Por um lado, o cristianismo trazia em sua simbologia a ideia de purificação, o batismo com água representando a lavagem dos pecados, a lavagem ritual dos pés na Quinta-feira Santa, entre outros. Por outro lado, alguns pensadores religiosos e ascetas priorizavam a pureza espiritual em detrimento da física. Às vezes, surgia a ideia de que uma preocupação excessiva com o corpo era vaidade e desviava a atenção do cuidado com a alma. Os mais extremos nesse aspecto eram alguns santos e monges. Em algumas ocasiões, havia uma rejeição total aos banhos como forma de penitência. Catarina de Siena, uma santa notável, lamentava ter sido limpa e enfeitada na juventude, considerando isso um pecado de vaidade. Alguns eremitas e freiras deliberadamente evitavam a higiene para sofrer em nome de Deus. A Santa Margarida da Hungria, por exemplo, supostamente não lavava os cabelos, o que resultava em incômodos como piolhos. Após o assassinato do arcebispo Tomás Becket, foi revelado que, sob suas vestes luxuosas, ele usava um cilício tão sujo que estava infestado de parasitas. No entanto, essas práticas extremas eram vistas como expressões extraordinárias de santidade, não como um padrão a ser seguido. O homem comum, mesmo aquele mais devoto, não adotava tais hábitos. De fato, muitos clérigos valorizavam a limpeza. Os mosteiros, por exemplo, foram pioneiros na criação de sistemas de água corrente e esgoto, proporcionando aos monges melhores condições de higiene. Esses locais dispunham de banheiros, banhos regulares e até mesmo instalações para monges doentes. A Igreja, assim, estabelecia um certo parâmetro, enfatizando a modéstia e a temperança. Criticava a nobreza que se entregava a longas horas de banhos luxuosos com óleos perfumados, considerando isso uma extravagância, mas não se opunha à limpeza básica. Na verdade, o provérbio "a limpeza é meio caminho para a saúde" poderia ser facilmente inserido em um sermão. A higiene pessoal também era vista como um reflexo da ordem moral. O problema surgia quando os banhos se transformavam em devassidão e imoralidade. Com o tempo, cidades maiores começaram a se opor aos banhos públicos, que se tornaram centros de prostituição e promiscuidade. No contexto dos camponeses, a Igreja não se preocupava com a frequência com que João da Vila Baixa se lavava, se 2 ou 4 vezes ao ano. O foco era mais na limpeza do coração e do corpo. Médicos e estudiosos da Idade Média tinham suas próprias teorias sobre higiene. A medicina da época se baseava em autoridades antigas como Galeno e Hipócrates, fundamentando-se na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O equilíbrio desses humores era sinônimo de saúde. Banhos e purificações podiam ajudar a manter essa harmonia. Acreditava-se que a pele tinha a função de respirar e eliminar toxinas, tornando a lavagem benéfica, embora em moderada frequência, para não comprometer a defesa natural do corpo. Alguns médicos recomendavam banhos com ervas, como alecrim ou camomila, para aliviar dores nas articulações. Ao mesmo tempo, alertavam sobre os riscos de banhos frios, que poderiam causar resfriados,
e sobre a prática de se banhar logo após as refeições, acreditando-se que isso prejudicava a digestão. De modo geral, a medicina do início da Idade Média tendia a valorizar a purificação. A renomada escola de Salerno, no sul da Itália, publicou orientações sobre saúde, o Regimen Sanitatis, que abordava os benefícios de banhos moderados e da higiene corporal. Já Paracelso e outros médicos renascentistas posteriores ofereciam conselhos sobre como se manter limpo. No entanto, em tempos de grandes epidemias, alguns médicos propagavam a ideia de que banhar-se em água quente poderia abrir os poros, permitindo a entrada de exalações tóxicas, os miasmas. Essa crença, por exemplo, ganhou força no século XIV, levando a uma aversão temporária aos banhos públicos, resultando até no fechamento de alguns deles. É possível que essa situação tenha deteriorado o padrão geral de higiene, especialmente nas cidades mais pobres, onde os banhos eram o único meio de manter uma limpeza adequada. Entretanto, não se pode afirmar que os médicos realmente proibiram os banhos. Na verdade, suas orientações eram de cautela e moderação. No campo, longe do conhecimento acadêmico, as pessoas se adaptavam utilizando o bom senso e saberes tradicionais. Por exemplo, parteiras aconselhavam a imersão de recém-nascidos em água morna com ervas, enquanto curandeiras tratavam feridas com vinho ou bebidas destiladas, o que era uma forma eficaz de desinfecção. Durante as epidemias de peste, incenso e zimbro eram queimados nas casas para purificar o ambiente. Assim, a Igreja e os médicos exerciam um papel ambíguo. Por um lado, ofereciam tecnologias como esgoto monástico, fitoterapia e aulas, mas por outro, poderiam desencorajar práticas higiênicas, alimentando o medo de banhos e promovendo modelos de vida excessivamente austeros. O resultado foi uma concepção particular da higiene na Idade Média, moderada, prática, influenciada pela tradição e pela fé, mas sem caos. Essa época foi marcada por doenças, muitas das quais estavam ligadas às condições de higiene. A mais notória, sem dúvida, foi a peste do século XIV, que dizimou uma parte considerável da população europeia. Hoje sabemos que a peste era transmitida por pulgas de ratos pretos para os humanos. Naquele tempo, as pessoas atribuíam a epidemia a diversas causas: punição divina, constelações desfavoráveis, poços poluídos, levando a acusações infundadas contra os judeus. No entanto, um dos fatores também era o ar contaminado por decomposição e sujeira. A realidade era que a sujeira acumulada nas cidades, com ruas repletas de lixo, ratos por toda parte e pulgas, criava um ambiente propício para a proliferação da peste. No campo, onde a população era mais dispersa, a epidemia nem sempre atingia com a mesma intensidade. Há relatos de que algumas regiões, como Praga na República Tcheca, foram menos afetadas na primeira onda da peste, possivelmente porque os portões da cidade foram fechados a tempo, impedindo a entrada de forasteiros. Uma forma primitiva de quarentena, ou porque a densidade populacional de ratos era menor. De qualquer maneira, os camponeses medievais percebiam a conexão. Onde havia sujeira e mau cheiro, a doença se aproximava. Além da peste, existia uma gama de doenças diarreicas, disenteria e intoxicações alimentares, todas ligadas à água contaminada e à falta de higiene na cozinha. Por isso, as pessoas optavam por bebidas alcoólicas mais fracas, como cerveja, vinho e hidromel. A fermentação e o cozimento tornavam essas bebidas mais seguras em comparação à água crua dos rios. Embora fizessem isso por hábito e gosto, o efeito purificador era inegável. Muitos camponeses sofriam de doenças de pele, erupções e furúnculos, provocados pelo trabalho árduo e pela escassez de lavagens adequadas. Um simples corte que se infectava
podia resultar em septicemia, já que a infecção se espalhava rapidamente em ambientes sujos. Contudo, eles também conheciam algumas formas de tratamento. Feridas eram lavadas com ferro quente ou cobertas com álcool, e mel ou ervas eram usados, o que, em algumas situações, trazia resultados. Outro grande temor eram as doenças infantis e a mortalidade, frequentemente causadas por infecções simples. Recém-nascidos podiam falecer por infecção do cordão umbilical se os instrumentos utilizados para cortá-lo não fossem devidamente fervidos, algo que a maioria das pessoas não fazia. As crianças, desde muito pequenas, costumavam sofrer com febres causadas por diversas infecções. Por essa razão, o batismo infantil era uma prática comum logo após o nascimento, não apenas por motivos religiosos, mas também por questões práticas. A crença de que a água benta purificava e protegia a criança. Em torno dos pequenos, fazia-se um esforço para manter um ambiente limpo. Os berços eram revestidos com musgo fresco ou lã de ovelha, e as crianças eram banhadas com infusões de ervas. No entanto, a mortalidade infantil ainda era alarmantemente alta. As doenças eram frequentemente transmitidas por parasitas, como piolhos, pulgas e percevejos, que podiam levar a infecções, como a febre tifoide, transmitida por piolhos. Os camponeses se esforçavam para controlar esses problemas, mas erradicá-los completamente era uma tarefa difícil. Escovar e lavar frequentemente ajudava a manter a situação sob controle. Quando a infestação se tornava insuportável, medidas drásticas eram adotadas. O cabelo era cortado bem curto ou até raspado. Roupas velhas eram queimadas e novas eram adquiridas. Curiosamente, muitos incêndios em casebres medievais, embora trágicos, contribuíam para a higiene, já que a destruição de um lar cheio de tralhas e parasitas frequentemente resultava na construção de um novo, limpo e livre de infecções. Embora ninguém fizesse isso intencionalmente como um ato sanitário, era um efeito colateral da situação. Apesar dessas duras realidades, a Idade Média não é apenas marcada por sombras. Os primeiros sinais de saúde pública começaram a aparecer. Algumas cidades iniciaram a limpeza regular das ruas e a remoção de animais mortos, e hospitais foram construídos para isolar os doentes. As pessoas também rezavam para que a peste fosse contida e organizavam procissões de purificação, além de tomarem medidas práticas, embora desesperadas. Fogo nas encruzilhadas era utilizado para purificar o ar, e ratos eram exterminados assim que a conexão com as doenças era percebida. É fundamental destacar as diferenças entre a vida no campo e a vida urbana em termos de higiene. O ambiente urbano apresentava certas comodidades, mas também gerava novos desafios. No campo, o camponês vivia em harmonia com a natureza, com acesso à água limpa nos riachos e um ar mais puro, desde que não houvesse decomposição ao redor. Ao sair de casa, ele se deparava com gramados, campos ou florestas, e não com ruas pavimentadas e sujas. Essa era a vantagem do campo: uma menor concentração de pessoas e lixo. Além disso, a utilização de resíduos biológicos era mais eficiente. Excrementos eram usados como adubo, restos de comida alimentavam os porcos e cascas de legumes eram dadas às galinhas. Nas cidades, essa prática não era viável. Os resíduos se acumulavam rapidamente e precisavam ser removidos para fora das muralhas ou descartados no rio. Em contrapartida, as cidades ofereciam serviços como banhos públicos, barbeiros e serviços de higiene que podiam ser pagos. Comerciantes vendiam sabão, perfumes e tecidos para roupas limpas, e os burgueses mais abastados contavam com empregados domésticos que mantinham suas casas mais limpas do que as dos camponeses exaustos. As cidades também dispunham de melhores fontes de água,
seja através de fontes abastecidas por aquedutos ou poços mais profundos e de qualidade superior. Algumas cidades eram surpreendentemente limpas. Nuremberg, por exemplo, no final da Idade Média, era famosa por seus banhos públicos e pelo cuidado do conselho municipal com a limpeza das ruas. Nas áreas urbanas, as tendências de moda se espalhavam rapidamente e a valorização de mãos e rostos limpos começava a se consolidar como um símbolo de civilização. As mulheres da cidade costumavam clarear os cabelos e se perfumar, algo que as camponesas conheciam apenas por relatos. A aldeia, mais conservadora, via a higiene rural ligada às estações e ao trabalho. Na primavera e no verão, a abundância de água e o tempo livre permitiam uma limpeza mais eficaz, enquanto no outono e inverno essa tarefa se tornava mais complicada. As mãos dos camponeses, calejadas pelo labor, não se preocupavam em ter unhas impecáveis, ao contrário dos artesãos e comerciantes urbanos, que viam a aparência das mãos como um cartão de visita social. A relação com os animais também era distinta. Para os camponeses, havia uma convivência simbiótica. Não era raro que as famílias dormissem em um canto da cabana, enquanto cabras ou porcos ocupavam o outro. O calor dos bichos aquecia o ambiente, e esse convívio, embora trouxesse odores e sujeira, era encarado como algo natural. Na cidade, tal situação era impensável, exceto para os mais necessitados. Os burgueses, por sua vez, mantinham pequenos animais no quintal e rebanhos distantes, o que também impactava as condições de higiene. Acostumados à presença de sujeira animal, os camponeses eram mais tolerantes. Quanto às doenças, as cidades apresentavam riscos maiores devido à rápida propagação entre as pessoas. Uma doença que surgisse em uma rua movimentada rapidamente contaminava muitos. Já na aldeia, o isolamento ajudava a proteger as comunidades vizinhas, desde que não houvesse contato. No entanto, quando a peste chegou e a aldeia estava na rota principal, a calamidade não poupou ninguém. Em resumo, a higiene na aldeia era mais simples, com a natureza desempenhando um papel essencial na manutenção da limpeza. A chuva lavava os pátios, o sol secava os tecidos estendidos, e o vento dispersava os odores. Na cidade, era necessário criar regras e instituições para lidar com os próprios resíduos. No que diz respeito à higiene pessoal, as opções de banhos em água morna ou de adquirir sabonetes perfumados eram mais acessíveis para os urbanos do que para os rurais. Dependendo das circunstâncias, podíamos encontrar mendigos nas cidades em estado de sujeira e camponeses limpos, e vice-versa. A higiene dos camponeses medievais era simples e austera, mas não deixava de ser razoável e intencional, especialmente se comparada aos padrões atuais. Na Idade Média, as pessoas não tinham conhecimento científico sobre bactérias, sabonetes modernos ou água corrente, mas desenvolveram hábitos que os ajudavam a sobreviver em tempos desafiadores. Mesmo o camponês mais simples compreendia a importância da água limpa. Eles sabiam, ao menos de forma básica, como cuidar do corpo, lavar roupas, manter a casa em ordem e descartar resíduos, utilizando os recursos naturais disponíveis: água de ribeiros, cinzas, ervas, sol e ar. Embora não exalassem o aroma de sabonetes ou perfumes como as pessoas hoje, certamente não buscavam viver em meio à sujeira constante. Muitas das ideias que temos sobre a Idade Média suja vem de exageros ou casos extremos. Na verdade, um camponês medieval típico cheirava a fumaça, suor e animais. Mas para eles, esse era o cheiro de lar e trabalho honesto. E mesmo eles, em momentos de necessidade, reconheciam quando precisavam de um banho. Hoje, podemos admirar como essas pessoas conseguiam manter a limpeza sem os confortos modernos. A criatividade, manifestada no uso de ervas para repelir insetos,
na fabricação de sabão a partir de cinzas e gordura, ou na transformação de resíduos em adubo, pode nos servir de inspiração neste momento em que buscamos soluções sustentáveis. Devemos também valorizar as comodidades que temos: água potável diretamente da torneira, vasos sanitários com descarga, chuveiros quentes diários e máquinas de lavar que fazem o trabalho pesado por nós. O agricultor medieval não contava com nada disso. Mesmo assim, ele não se deixava abater e cuidava de si mesmo com toda a determinação. É surpreendente perceber que, em muitos aspectos, as pessoas da Idade Média eram mais cuidadosas com a higiene do que costumamos imaginar. A prática de lavar as mãos antes das refeições, de enxaguar o rosto diariamente, de arrumar os cabelos e de lavar as roupas era parte integrante do cotidiano deles, assim como é para nós. É claro que os padrões de limpeza eram diferentes. Passar um tempo próximo a uma aldeia medieval provavelmente não seria uma experiência olfativa agradável para nós, mas para eles isso era a norma. O que realmente importa é que, mesmo em condições que consideraríamos quase inimagináveis hoje, essas pessoas conseguiam manter um certo nível de higiene e dignidade. Essa é uma lição que se aplica também aos nossos dias. A higiene não é algo garantido. É um privilégio conquistado com esforço por gerações anteriores. Além disso, é um lembrete de que limpeza e saúde estão interligadas. E isso o camponês Jan entendia bem, ao lavar da pele a poeira e o suor acumulados após um dia de trabalho nos campos.